Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje finalmente vai ser o nosso último vídeo da série de Prática Clínica 4, que hoje vai ser sobre o sistema vascular periférico. E eu queria uma coisa falar antes, façam o bem, tá, gente? Façam o bem, que você vai receber o dobro em troca. De verdade. Essa semana, graças a Deus, está sendo uma semana muito abençoada, sabe? Estou sendo muito elogiada e recebendo muitos presentes. Estou muito feliz. Mas enfim, falando então sobre o sistema venoso, a gente vai entrar na parte do sistema vascular periférico. O sistema vascular periférico ele é dividido em dois, que é a função arterial, que é a função onde você vai irrigar basicamente os órgãos e os tecidos, e a função venosa, que é onde você vai ter a drenagem desse sangue de volta para o coração. Quando você apresenta alguma falha, vamos supor, alguma doença nesses vasos, você vai ter a incapacidade de manter a perfusão, né, desses órgãos ou até mesmo de realizar a drenagem. Então, os sintomas que vai aparecer são sintomas característicos de uma dessas situações, ou algum problema de você realizar a drenagem, ou o problema de você fazer a parte de irrigar o tecido em si. Então, quais são as principais afecções, ou seja, quais são os principais problemas que acometem as artérias? Primeiro, a gente tem as doenças arteriais obstrutivas. Essas que a gente chama, que eu cheguei até a falar, eu acho que eu citei dela no impulso arterial, né? Que é a DAOP, doença arterial obstrutiva periférica. Elas podem ser divididas em agudas e crônicas. Quando a gente fala dessa doença arterial obstrutiva, normalmente ela costuma ter o caráter aterosclerótico, então vai ter aquele problema da aterosclerose, né? Então, provavelmente vai estar relacionado com alguma isquemia, o paciente por tá precisando de uma necessidade de oxigênio, vai gerar dor. A gente vai falar aqui sobre isso melhor. Então, além de você ter essa doença arterial obstrutiva periférica, você pode também ter o aneurismas as doenças aneurismáticas, né? Então, aneurisma de alguma artéria. O que é um aneurisma mesmo, né, Clara? É quando você tem uma dilatação patológica da artéria em si, né? Então, é como se fosse, tipo assim, tá o calibre normal, aí você tem uma dilatação, depois volta o calibre normal, sabe? Mais ou menos isso. Então, as principais afecções que acometem as artérias é justamente essa doença arterial obstrutiva periférica, ou senão as doenças que envolvem esse aneurisma em si das artérias. Tá, Ana Clara, e quais são as principais doenças que acometem as veias em si agora? Trombose venosa profunda, que vai ser o último, já vou adiantando, vai ser a última coisa que a gente vai falar no vídeo, vai estar, se você quiser já saber, não sei em que minuto vai estar, mas vai ser a última coisa que eu vou falar. E no caso, insuficiência venosa, que vai ser as varizes, e a tromboflebite. A TVP e a tromboflebite estão no último parte desse vídeo. As varizes em si, eu acho que tá no meio, pro final, uma coisa assim, eu não tenho certeza sobre isso. Então vamos lá. A anamnese e o exame clínico, gente, eles são os passos fundamentais para a detecção diagnóstica dessas doenças. Então, assim, independente da natureza ou da localização vascular, é o exame clínico. Esse exame clínico, na verdade, ele deve ser completo em si, sabe? Então, no caso das extremidades, tem que ser simétrico e comparativo. Então, o paciente, ele chega lá, doutora, vamos supor, tô com várias veias varicosas na minha perna, na minha panturrilha. Aí você tem que observar, você tem que ver as extremidades, se isso está simétrico e comparar com os lados. Por exemplo, tem caso de, por exemplo, linfedema. O linfedema não fala aqui, mas eu citei ele em algum vídeo aí. Eu acho que eu citei o linfedema foi na parte de edema. Mesma coisa, a gente vai ter que comparar um lado com o outro, ver se está simétrico ou não. Tem outras situações aqui, a flebite, a tromboflebite. Compara, porque na tromboflebite você vai ter uma área endurecida, vai ter uma área com os sinais flogísticos, etc, né?
Então, a anamnese e o exame clínico, eles são os passos fundamentais para a detecção diagnóstica disso, tá? A primeira coisa que a gente vai falar aqui nesse vídeo é sobre a claudicação intermitente, ou se não, doença aterosclerótica. Ou se não, na verdade, é porque assim, quando você tem a doença aterosclerótica e ela vai afetar, vamos dizer assim, os membros inferiores, você vai ter essa claudicação intermitente. Ana Clara, o que é essa claudicação intermitente? É basicamente dor que o paciente sente ele ao se mover. Então, é a dor ao caminhar, né? As manifestações estão relacionadas, foi o que eu falei, a uma obstrução arterial crônica de membros inferiores, tá? Crônica. Pode ocorrer nos pés, pode acontecer nas panturrilhas, nas coxas, nas nádegas, conforme o nível de obstrução arterial. Então, por exemplo, se tiver uma obstrução ali na artéria poplítea, então provavelmente você vai sentir dor na panturrilha. Se você sentir dor, se tiver uma obstrução, por exemplo, ali nas artérias ilíacas, aliás, ilíacas para femorais, assim, você pode sentir uma dor aonde? Nas nádegas ou nas coxas. Então, conforme o nível da obstrução, você vai sentir essa dor, essa claudicação intermitente, sabe? Então, se você foi o que eu falei, tem uma obstrução ali na artéria femoral. E eu tô caminhando, ao caminhar, sentir dor ali na artéria femoral, sentir dor na coxa. Então, isso é uma claudicação intermitente. Uma dor ao caminhar, e essa dor ela vai ser localizada aonde está localizado essa obstrução em si, nos membros inferiores. Ainda dentro dessa claudicação intermitente, tem um termo que a gente fala que é a distância útil, que é basicamente o quanto aquele indivíduo consegue caminhar, andar sem sentir dor. Então, geralmente está relacionado ao terreno plano. Então, vamos supor que eu consigo andar 500 metros em um terreno plano sem sentir dor. Então, 500 metros é justamente essa minha distância útil, sabe? Isso é importante a gente saber também. Aí aqui vou tentar mostrar a foto para vocês. Aqui tem tem a imagem da artéria normal, do fluxo normal, ali mais ou menos ali na artéria poplítea, e tem a artéria com o lumen diminuído por causa dessa aterosclerose em si. Então a gente tem a doença arterial obstrutiva periférica. Aqui, quase saiu aqui, tá aqui na artéria poplítea, mais ou menos aqui. Isso aqui é o fluxo normal, vaso normal. Esse já é o fluxo, olha, que tá com a aterosclerose. Não sei se dá pra ver. Que acaba diminuindo o lumen, então vai pouco sangue. Se houver, olha, isso aqui é interessante também. Se houver agravamento dessa doença arterial obstrutiva periférica, a distância útil vai diminuir, obviamente, né, gente? Porque quanto mais está sendo obstruído esse lumen no interior da artéria, pouco sangue, menos sangue vai chegar aonde ele deveria estar chegando. Então, se você, por exemplo, está com uma obstrução ali na poplítea, quanto mais aterosclerose, mais diminui o lumen e menos sangue vai chegar à panturrilha. Então, o paciente, ele vai começar se antes ele andava 500 metros e não sentia dor, agora, sei lá, por exemplo, a 400 metros ele já sente dor, sabe? Então, a distância útil, ela diminui. O paciente manifesta a claudicação intermitente aos primeiros passos e culmina com dor em repouso, com dificuldade em permanecer em pé. Então, além da distância útil diminuir, o paciente ele vai ter justamente essa claudicação intermitente nos primeiros passos, mas ele vai sentir dor até mesmo no repouso, ou ao mesmo em caso de ficar em pé. Então, ele tem que sentar como é que fala? Ele tem que sentar para aliviar esse sintoma dessa dor, sabe?
Então, assim, a dor ela muda de intermitente a contínua e representa uma ameaça à integridade dos tecidos. Ana Clara, por que apresenta uma ameaça à integridade dos tecidos? Porque pode vir a necrose, né, gente? Tá chegando pouco sangue, sabe? Pode chegar uma isquemia. Se você não tratar essa isquemia, necrose que a gente tem, né? Então, só recapitulando tudo que a gente viu até o momento, a gente sabe que a doença, o sistema vascular periférico, ele é dividido em duas funções, função arterial e função venosa. Nesse momento do vídeo a gente está falando da função arterial. Primeira coisa que a gente fala da claudicação intermitente, que está relacionada justamente com a doença aterosclerótica, né? Então, é uma doença arterial obstrutiva periférica. É uma dor ao caminhar que a gente tem. Ela se manifesta justamente, ela apresenta dor nos membros inferiores e aonde está essa obstrução vai representar a dor naquele local. E tem a distância útil, que é basicamente a distância que o paciente ele consegue andar em um terreno plano sem sentir dor. A partir do momento que essa doença ela começa a se agravar, então mais aterosclerose, menos fluxo sanguíneo está indo para o órgão, para o músculo, para ser irrigado e tudo mais. Então, a distância útil diminui, a claudicação intermitente, ela deixa de ser intermitente e ela vira contínua. O paciente, ele sente dor até mesmo nos primeiros passos, em repouso, em ficar em pé. E apresenta uma ameaça aos tecidos, né, que pode vir a isquemia se não tratado necrose em si. Existe um teste para avaliar a isquemia desses membros, dos membros inferiores, que a gente vai chamar de teste de Burger. Ana Clara, o que é esse teste de Burger? É basicamente você vai pedir para o paciente deitar e você vai elevar a perna dele. E você vai ter que ver uma diferença de coloração, uma mudança de coloração com a postura. Então, assim, o teste ele é positivo quando há empalidecimento dos membros com a elevação. Por exemplo, aqui, é o teste de Burger. Não sei se você vai conseguir ver, mas é uma perna elevada, flexionada, né? O teste ele é positivo quando essa perna ela fica branca. Por quê, Ana Clara? Acredito eu não sei se eu vou explicar a fisiologia correta, né? Mas a gente sabe que quando a gente tá deitado, favorece o retorno venoso, né? Então, assim, o fluxo sanguíneo tá passando e o retorno venoso ele vai voltar, só que quando ele volta e ele vai jogado de novo para a circulação, como já está obstruído e o retorno venoso aumentou, sabe? Vai estar realmente com muito pouco sangue nessa área. Então, eu acho que é por isso que fica branco, né? Com empalidecido. Fica pálido, né? Vou falar assim. Deixa eu tentar procurar a fisiologia. Peraí. Pedir ajuda pro nosso chat GPT, né? Vamos ver, ó. No teste de Burger, a pele fica pálida, né, branca, quando o teste é positivo, porque existe uma insuficiência arterial. Ou seja, o sangue arterial não consegue chegar adequadamente ao membro. Tá, isso aí a gente já sabe. Como o teste é feito, o paciente fica em decúbito dorsal, eleva-se a perna a cerca de 45 a 60 graus por alguns minutos. Observe a coloração do pé. O que acontece normalmente? Em uma pessoa com a circulação arterial normal, mesmo com a perna elevada, as artérias conseguem manter o fluxo sanguíneo para os pés. Então, a pele permanece rosada. O que acontece quando você tem essa doença arterial obstrutiva periférica? Quando existe essa obstrução, como na aterosclerose, o fluxo sanguíneo já está reduzido, foi o que a gente falou. Ao elevar a perna, a gravidade dificulta ainda mais a chegada de sangue arterial ao pé. A pressão arterial na extremidade diminui, como as artérias estão estreitas, elas não conseguem compensar essa redução, então o pé recebe muito pouco sangue. A pele perde sua coloração rosada e fica branca. É como se a pouca quantidade de sangue que ainda chegava ao pé fosse retirada. Como é que tá certo que eu expliquei? Porque como favorece o retorno venoso, né, a depressão ela favorece, né? Então, por exemplo, quando a gente tá de pé, a depressão favorece a descida do sangue. Até dificulta, no caso, um pouco o retorno. Quando a gente está deitado,
vai dificultar, né, a pressão, mas vai favorecer o retorno venoso, sabe? Não sei se, né, deu pra entender em si. Enfim, então pra gente avaliar se o paciente, ele tem, por exemplo, essa claudicação intermitente por causa de uma doença aterosclerótica, de uma doença obstrutiva arterial periférica, a gente faz esse teste de Burger, assim, eu acho que é assim que se fala, de Burger, sei lá. Aí tem que ver se ele vai ser positivo ou não. A segunda doença que a gente tem é uma aterosclerose obliterante, ou se não, uma doença arterial obstrutiva periférica, só que agora é crônica. A outra seria aguda, né? Foi que eu. Não, minto. A claudicação intermitente ela está presente na doença arterial obstrutiva periférica crônica também. Então, aqui as coisas que eu vou falar aqui podem sim apresentar essa claudicação intermitente, tá? Aqui, primeira coisa. Então, a gente sabe que a aterosclerose, ela vai estreitar os vasos, né? Se ela tá estreitando os vasos, pouco sangue vai... Não é que o vaso tá fazendo vasoconstrição, é que tá tendo alguma coisa obstruindo o fluxo, tá? Isso que eu tô querendo dizer. Então, ela vai estreitando os vasos em si e vai diminuir o fluxo sanguíneo. Como tá chegando pouco fluxo sanguíneo, maiores são os sinais de isquemia que o paciente vai ter. Isso aqui eu de verdade, eu não sabia que isso poderia acontecer na minha cabeça, não era uma possibilidade, mas pacientes que têm essa doença obstrutiva, eles podem apresentar sim disfunção erétil, tá? Tava no slide da professora que ela tira de fonte Mário Lopes. Então, assim, uma das manifestações dessa doença, como eu falei, é a disfunção erétil. Por quê? Porque para que ocorra a ereção normal, é necessário um grande aumento do fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos ali no pênis. Se você tem uma obstrução arterial, então esse sangue ele não consegue chegar de maneira eficiente o suficiente para que a ereção ocorra. Então, o que o paciente ele pode apresentar? Dificuldade para ter a ereção, dificuldade em manter a ereção, ou se ele conseguir ficar com o pênis ereto, ele vai se ter umas ereções menos rígidas em si. Então, por isso que homens que costumam ter essa doença arterial obstrutiva periférica crônica, que puta nome grande, ele geralmente pode apresentar como uma manifestação essa disfunção erétil em si. Dentro ainda dessa obstrução arterial periférica crônica, a gente tem a síndrome de Lerite. Eu não sei de verdade se eu estou pronunciando certo, mas escreve Lerite, Lerite, síndrome de Lerite. O que acontece? Basicamente é quando você tem uma obstrução ali vamos dizer assim, ali na artéria aorta. Sabe quando a gente tem a aorta ascendente, a aorta descendente, a aorta torácica, a aorta abdominal? Essa aorta abdominal ela vai se dividir em artéria ilíaca direita, artéria ilíaca esquerda, que se divide em artéria ilíaca interna e externa. Essa externa vai se dividir, eu acho que em artéria femoral. Eu acho que é externa mesmo. Se não for externa, é interna. Se divide em artéria femoral e, consequentemente, enfim, vai se dividindo por aí. Quando você tem uma obstrução na bifurcação da artéria aorta para as ilíacas em si, é essa síndrome de Lerite que você tem em si. Então, quando você tem essa obstrução, acho que você vai ter redução do fluxo sanguíneo. Nas demais, no resto da bifurcação. Então, vai ter diminuição do fluxo sanguíneo para as nádegas, para a perna, para o pênis em si, para a coxa, para toda a região ali da perna em si. Existe, então, a tríade clássica dessa síndrome de Lerite, que é justamente, primeiro, disfunção erétil que você vai ter a claudicação intermitente dos membros inferiores, né, porque está indo pouco sangue para os membros, e você vai ter pulsos femorais diminuídos, ou se não, ausentes, né, porque é por causa dessa pouca quantidade de fluxo sanguíneo que está indo. Perdão, gente. Outras manifestações menos importantes que a gente tem
no caso de quando você tem uma isquemia prolongada, por exemplo, perda de pelo, né, você vai ter queda dos pelos, alterações unguiais, né, então vai ter um crescimento lento e hipertrofia muscular, etc, né, não é tão importante assim pra gente, mas tem. Aqui, por exemplo, a gente tem é uma angiografia? Eu acho que é angiografia que se fala. Eu acho que é uma angiografia e o outro não sei dizer, mas tem contraste com bário, eu acho. Isso não é bário, é iodo. Aqui, ó. Que a gente consegue ver. Aqui, ó, claramente, isso aqui eu acho que é uma angiografia, assim. Você consegue ver como que aqui a artéria, a aorta abdominal, olha como que ela tá fina aqui. Ela tá tendo uma obstrução. Aí, consequentemente, olha como que fica fino. Aqui na femoral, aqui a femoral nas ilíacas, aliás, parece até que tá com um pouco sangue chegando. Deve estar aqui, que obstruiu essa parte toda aqui, e aqui deve ter alguma coisa que ainda tá mantendo a circulação, que conseguem ver? E aqui também, ó, olha. Aqui começa, ó, e ela vai diminuindo o seu tamanho. Enfim, a terceira coisa que a gente vai estudar aqui é a oclusão arterial aguda, né? Que é basicamente a doença arterial periférica, só que agora aguda. Antes era crônica, esta é aguda, né? Então é uma obstrução súbita que você vai ter de uma artéria por um êmbolo, né? Por um trombo, onde o paciente ele vai apresentar dor intensa, vai ter uma rápida palidez, né, uma súbita palidez, vai estar frio, vai estar com uma hipotensão funcional, diminuição da sensibilidade, ausência de pulsos. Qual que é a causa mais comum? Fibrilação atrial, infarto agudo do miocárdio com trombo, endocardite infecciosa, aneurismas arteriais, procedimentos cirúrgicos como próteses valvares, e é uma emergência que a gente fala que é uma emergência vascular tempo dependente, ou seja, o tempo aqui é fundamental. Quanto mais cedo você conseguir tratar essa pessoa, menos vamos dizer sequelas, né? Menos sequelas ela vai ter, menos problemas ela vai ter, sabe? Então, a oclusão arterial aguda é tempo dependente. Aí a gente falou, então. A gente falou sobre a claudicação intermitente, falamos sobre o teste de Buerger, né? Dentro da claudicação intermitente, falamos sobre a doença aterosclerótica, né? Arterial, a doença obstrutiva arterial periférica crônica. Falamos sobre a síndrome de Lerite. Peraí que eu tô sublinhando aqui só pra mim rever mais tarde. Síndrome de Lerite. Falamos sobre a tríade da síndrome de Lerite. Peraí, gente, perdão. Falei tô falando da oclusão arterial aguda, né? Então foi novamente, só repetindo. A gente sabe que ela é causada por um caso de um trombo, né? Uma obstrução súbita, rápida ali da artéria por causa de um trombo. Vai estar relacionada com a fibrilação atrial, endocardite, infarto com trombo, etc. E é uma emergência vascular dependente. A quarta doença são 8, tá, gente? Então falta 5, tá? Então essa que eu vou falar é 6. Então, a doença de... Eu não sei se eu vou falar certo novamente, tá? Mas eu acho que é a doença de Raynaud. É Raynaud. Calma, deixa eu pesquisar como se pronuncia. Fenômeno de Raynaud mesmo. Esse já vi, que eu costumo seguir alguns perfis de medicina, né, que resolvem casos clínicos, né? E isso aqui eu não sabia, eu sabia que eles botavam a imagem lá e tinha as alternativas. Só que eu não sabia que o nome era doença de Raynaud. O que acontece? Basicamente você tem espasmos rápidos, episódios de espasmos nas pequenas artérias e arteríolas que vai fazer com que você tenha uma ausência de oclusão. Assim, como você tem ausência de oclusão vascular. Então, essa isquemia, esse pouco sangue que está chegando, não é porque você tem
um trombo ali obstruindo o lúmen da artéria ou das arteriolas, mas sim porque você tem um vasoespasmo, você tem uma hiperatividade do sistema nervoso simpático, né? Então, por você ter esse vasoespasmo, vai ficar estreito as artérias, as arteriolas em si, e não vai estar fluindo sangue para aquela região, né? Para nutrir o órgão, o membro, o músculo em si, sabe? Então, foi o que eu falei, é um espasmo episódico de pequenas artérias e arteríolas. É uma doença arterial funcional, mais comum em jovens mulheres, no caso. Nossa, peraí que tem um erro de português aqui. Mais comum em mulheres jovens e com exposição ao frio e fortes emoções. Por fortes emoções eu não sei explicar. Acredito por exposição ao frio, eu tava até explicando esses dias pro meu amigo Arthur. Eu acho que foi na angina, né? Que eu até no vídeo de angina eu expliquei. O corpo ele vai fazer uma vasoconstrição para manter calor. Então, tipo assim, no frio, você já faz uma vasoconstrição das extremidades para manter o calor no corpo em si, né? E se ainda tem essa doença de Raynaud, então realmente vai chegar pouco sangue para as extremidades dos seus dedos, porque é mais comum nos dedos em si acontecer essa doença de Raynaud. Então você vai ter as porções digitais de um ou mais dedos, são 3 fases, na verdade, que acontece essa doença de Raynaud. Primeiro é a fase de palidez, então vai ficar tudo branco, esbranquiçado. Depois é a fase que vai ficar meio que roxeada, né? Porque você vai ter a hipoxemia, né? Vai ter com o sangue baixo de oxigênio. E depois você vai ter uma hiperemia. Por que acontece a hiperemia, né, Clara? Não sei explicar. Acho que tem um exemplo aqui que depois eu vejo. A dor não é acentuada, tá? Então, você primeiro tem a palidez, seguida de cianose e depois eritema. Então, é mais ou menos aqui, ó, que a mão fica. Primeiro você tem essa vasoconstrição periférica intensa. Nossa, uma vasoconstrição periférica intensa. Depois você vai ter essa cianose, né, que é a baixa oxigenação dos tecidos, né? E depois o rugor, fase vermelha, porque você vai ter o retorno da circulação. Aqui, ó, no paciente de verdade, ó, isso aqui que fica. Eu tenho quase certeza que vocês já viram uma fotinho dessas, né? Então, se vocês verem agora, vocês já sabem que o nome é doença de Raynaud. E eu tava pesquisando mais sobre essa doença. Aqui, ó, tem mais uma. Aqui tá meio ruim de ver, né? Mas mais uma imagem. E ela é dividida em causa primária e secundária, né? Secundária, eu não pesquisei muito a fundo, né? Eu só bati o olho quando eu fui entender melhor sobre essa doença. Mas secundária é que, por exemplo, um lúpus eritematoso sistêmico também pode levar a paciente a ter essa doença de Raynaud. Eu achei muito curioso, sabe? Então, a gente tem essa doença de Raynaud. O quinto, que a gente vai falar aqui agora, até o momento a gente estava falando da função arterial. Agora a gente vai falar da função venosa. Então vamos falar agora da insuficiência venosa crônica, que no caso é as varizes, né, que a gente tem, que é basicamente o que você vai ter. As veias, elas possuem meio que, não sei, válvulas. Eu esqueci o nome disso, porque também tem presente no caso da artéria, da válvula aórtica, se não me engano, tem isso também. Esqueci o nome disso aqui, mas elas têm meio que esses 2 ganchinhos assim, que meio que impedem do sangue voltar. Então é como se tivesse assim, o sangue ele vai, e tipo assim, se por acaso algum problema que acontecer, se o sangue bater, meio que vai bater e vai fazer isso aqui, ó. Não sei se. Aqui, ó. Acho que dá pra mostrar pra vocês, né? Talvez eu esteja explicando errado também. Mas enfim, ela tem essas coisinhas aqui, né? Que eu esqueci, não sei o nome disso aqui. Quando você tem algum problema nisso e fica assim, é quando surge as varizes, sabe? Então, assim, meio que você vai ter Eu não sei, deixa eu pesquisar, é mais fácil eu pesquisar, peraí. Ó, as varizes, elas são veias
dilatadas, tortuosas e alongadas que surgem principalmente nos membros inferiores devido à insuficiência venosa crônica. Ok. O que acontece? Como que é o retorno venoso? Normal. O sangue das pernas ela precisa subir contra a gravidade até o coração. Então, para isso, o organismo utiliza válvulas venosas. Isso são as válvulas venosas que impedem o refluxo do sangue. Então, vai passar e impedem que o sangue lhe volte, que nem eu tinha explicado. Além disso, existe uma bomba muscular da panturrilha que, ao caminhar, os músculos comprimem as veias profundas e impulsionam o sangue para cima. E tem também a pressão negativa intratorácica, né, que durante a inspiração que ajuda a puxar o sangue em direção ao coração. O que acontece nas varizes? Nas varizes, o principal problema é a incompetência valvar venosa. Então, você tem basicamente vai ter o engurgitamento venoso crônico, secundário a uma oclusão venosa, então vai ter algo obstruindo ali, ou incompetência das válvulas venosas, né? Eu acho que quando você tem uma oclusão venosa, provavelmente essas varizes, se você né, pode não, se não tratar, acredito eu, se eu estiver entendendo a fisiologia certa, pode levar para uma TVP, né? Só que no caso a TVP, ela é de veias profundas em si. Então, as válvulas elas deixam de fechar adequadamente, permitindo que parte do sangue retorne no sentido contrário. Então, vai ter o refluxo venoso. Então, em vez de ir para cima, uma parte do sangue vai voltar para baixo. Então, essas veias, né, vai ficar com a pressão ali dentro totalmente irregular. Então, vai surgir essas veias tortuosas, né, serpentinosas que a gente tem, que é as varizes. Então, consequência imediata, o sangue começa a se acumular nas veias das pernas. Isso gera aumento da pressão venosa, você vai ter uma hipertensão venosa, distensão da parede venosa, dilatação progressiva da veia. No ciclo vicioso, falha valvar, refluxo, hipertensão, dilatação venosa, mais falha valvar. Tá bom. Eu tinha explicado a fisiologia certa, então. Então, basicamente isso. Então, se tem a presença de varizes, o que você vai ter? Você vai ter dor, edema e sangramento, tá? Sangramentos eventuais. Eu não sei explicar o por conta desse sangramento. Do edema, a dor a gente sabe, né? Porque o motivo, mas o do edema em si, talvez eu acredito que seja vai ter um aumento da pressão hidrostática. Deve ser o caso disso, né? Então, quais são as características epidemiológicas? 40% da população mundial apresenta varizes, tá? As mulheres apresentam 3 vezes mais do que o homem. Costuma ser mais frequente também em pacientes brancos, né? São mais comuns em brancos do que negros. E há um prejuízo na economia do país por causa dessa dor, né? Então, tem gente que eu acho que acaba... como é que fala? Não é invalidez. Acho que acaba se aposentando mais cedo por conta dessas varizes em si, né? Eu não sei te explicar isso, mas enfim. Então, quais são as características clínicas? Veias tortuosas, dilatadas e alongadas, presença de cordões varicosos, basicamente. O paciente ele tem edema bilateral, porém geralmente assimétrico, tá? Então, vai ter um edema nos 2 membros, porém vai ser assimétrico. Um vai ter mais edema do que o outro. E tem a presença de acho que é sinal que a gente pode dizer, um sinal que a gente chama dermatite de Ocre. O que é isso, né, Clara? Vai ter a cor amarronzada por conta da deposição de ferro intersticial. Ai, que preguiça. Perdão, gente. Então, quando o edema, no caso, na presença de varizes, então a gente sabe que tem um edema bilateral, porém assimétrico. Tem essa dermatite de Ocre, que vai ser uma área mais amarronzada em si. E eu falei do edema. Quando tem edema, você pode sim apresentar o sinal de cacifo, porém é só quando for um edema recente, tá? Quando você tem edemas mais crônicos, fica endurecido e desaparece o sinal do cacifo. Isso aqui é importante, né, Clara? Muito importante.
Por quê? Não sei explicar pra vida, mas eu posso explicar pra prova porque ontem eu estava fazendo questão de prova antiga e tinha questão sobre isso aqui. Então, quanto o edema recente, pode sim apresentar o sinal de cacifo, porém, se for um edema crônico, vai ser endurecido e não tem o sinal de cacifo, tá? Essas varizes, elas são fáceis de diagnosticar. Primeiro que eu não, para mim isso aqui tava no slide, mas para mim não tem lógica ser 3 sinais que levam um médico a a diagnosticar, falar que é varizes. No slide estava escrito sofrimento causado, preocupação estética e complicações. Não entendi muito isso, mas estava lá no slide, tem que falar, né? Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Aqui você tem uma insuficiência venosa crônica, que você vai ver que vai ter uma área mais amarronzada, que é justamente essa dermatite de ocre. Você vai ver também, você observa que tem edema. Nossa, agora que eu percebi, a minha avó tinha isso. A minha avó tinha isso. E a gente tem o edema bilateral, só que não simétrico. Aqui, ó, dermatite de ocre, dermatite de ocre. E aqui a gente tem uma úlcera venosa, que é uma complicação dessa insuficiência venosa em si, tá? Muito ruim a imagem, queria que vocês pudessem ver melhor. Mas até o momento eu não tenho nenhum editor e eu não tenho tempo para ficar editando, então vai assim mesmo, né? Por último, não, por penúltimo, né, que a gente tem é a tromboflebite superficial e depois, por último, essa trombose venosa profunda. A tromboflebite superficial é o seguinte, gente, você tem a formação de coágulos, só que além de você ter essa formação de coágulos aqui, você vai ter uma inflamação aguda nas veias. Então, assim, é um quadro autolimitado, tá? Ele meio que se cura sozinho, assim, com o tempo. Tem baixo risco para trombose venosa profunda, só que você tem um processo inflamatório nas veias, né? Então, praticamente, o paciente vai ter os sinais fosísticos: dor, calor, rubor, tulgor e perda funcional. Mas os principais deles que vai ter a dor, calor e rubor. Então, vai ter dor, vai estar calor e rubor. Rubor é o vermelhidão, né? Então, vai estar com vermelhidão naquela área por causa do acúmulo de sangue e calor por causa do sangue ali se acumulou, né? O paciente que geralmente apresenta essa tromboflebite superficial é um paciente que costuma ter o quê? Uma injeção intravenosa, ou senão ele ser portador de uma insuficiência venosa crônica, tá? Então, uma insuficiência venosa, que foi que eu havia citado aqui, ó, na parte das varizes, pode sim levar para uma tromboflebite superficial, tá? Então, no exame físico, como é que vai estar? Na expensão, o paciente vai estar com coloração, vai estar avermelhado por causa dessa inflamação em si, vai apresentar o edema, porque inflamação tem edema. Na palpação, você vai ver um cordão ali, uma parte meio que endurecida, né? Por causa da flebite é endurecido, doloroso, aumento da temperatura e edema em si. Aqui, ó, tem uma imagem que a gente consegue ver de uma flebite. Nossa, peraí, horrível pra vocês. Tentar aumentar o brilho aqui. Acho que aqui agora talvez fique... Não, ficou pior. Aqui, ó, acho que assim consegue ver melhor. Tá vendo? Tá uma área mais vermelhada ali. Tá com uma hiperemia. Enfim, isso que seria essa flebite. Essa flebite não, essa tromboflebite superficial. E por fim, a trombose venosa profunda. Gente, a trombose venosa profunda, o que difere ela de uma insuficiência venosa crônica e de uma tromboflebite é que ela vai ser na formação de um coágulo
numa veia profunda. A gente viu que a insuficiência venosa crônica pode ser justamente por uma obstrução por um coágulo ou se não essa incompetência das válvulas venosas, né? Que nem havia citado. E geralmente são veias superficiais. E no caso da tromboflebite, você também tem uma obstrução por um trombo, só que vai ter uma inflamação. Aqui na trombose venosa profunda, não, você vai ter apenas uma obstrução em uma veia profunda em si. Então, o que o paciente vai apresentar? Uma hipercoagulabilidade, é porque tá em inglês aqui, né? Hipercoagulabilidade, ou seja, ele vai ter maior facilidade de coagular, por exemplo, uma sepse, uma síndrome nefrótica, uma doença inflamatória intersticial, eu acho, uma doença maligna, tudo isso tem a facilidade de causar uma hipercoagulabilidade, é assim que se fala. Além do mais, uma lesão na parede vascular, seja num trauma, seja numa cirurgia, numa venopunção, numa aterosclerose, por exemplo, tudo isso vai favorecer a formação de um trombo. Além de uma estase circulatória. Isso aqui é a tríade como que é? Existe a tríade de Virchow. Estase sanguínea, hipercoagulabilidade e tem mais um que eu esqueci o nome. Lesão endotelial. Lesão endotelial, alteração no fluxo sanguíneo, que seria a estase e hipercoagulabilidade, tudo isso favorece a formação de uma trombose venosa profunda, tá? Aí no exame físico, o paciente vai ter presença de varicosidades de varizes, aumento do volume do membro alterado, né? Por causa que você vai ter edema na região, acredito eu. Aí você tem que medir a circunferência da panturrilha, presença de hiperemia, presença de cianose e presença de dermatite ocre que você vai ter, viu? Aí a gente tem os critérios de Wells que a gente fala. Os critérios de Wells basicamente é para definir a probabilidade do paciente ele desenvolver uma trombose venosa profunda e para que seja de alto risco tem que ser maior ou igual a 3 fatores. Então, por exemplo, meu Deus, eu não vou ler tudo aqui, tá? Vocês pesquisam aí na internet o que é os critérios de Wells, porque são muitos critérios aqui, mas por exemplo, pode ser câncer ativo, paralisia, parestesia ou imobilização recente com gesso, sensibilidade junto à distribuição do sistema venoso, entre outros, sabe? Então, para você classificar as probabilidades do paciente desenvolver uma trombose venosa profunda, você vai utilizar esses critérios de Wells e tem que ser um risco maior ou igual a 3 fatores, sabe? E existem algumas manobras que confirmam, por exemplo, se o paciente ele realmente tem essa trombose venosa profunda. A primeira manobra que a gente fala é a manobra ou se não sinal de Oslo, que é assim que se fala, eu acho que é assim que se fala. Que é basicamente você vai pegar a panturrilha do paciente em pinça e você vai pregar assim. Se apresentar dor na palpação, então o paciente ele tem uma TVP. Outra manobra que a gente tem, o sinal, é o sinal de Romans. Tem Oslo, que eu falei, Olo e Romans, que é basicamente quando você faz uma hiperflexão do pé, você vai apresentar uma dor ali na panturrilha e também indica que o paciente ele tem uma TVP. Além disso, você deve avaliar a temperatura da perna em relação à perna normal. Então, se a perna direita está normal e a perna esquerda está com TVP, você vai ver a temperatura. Você também vai ver a circunferência, né? Se está maior o volume ou não. Aí ver também, classificar lá com os critérios de Wells, né, que a gente tem. E uma das complicações mais importantes da TVP é uma TEP, né, o tromboembolismo pulmonar, ou até mesmo um choque obstrutivo que pode causar, acredito eu, uma isquemia pulmonar ali, né, um infarte pulmonar que você teria. É isso, gente. O vídeo sobre o sistema venoso ficou um pouco grande, mas espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp. Um beijo, até a próxima.